Namastê! O enquadramento astronômico geocêntrico. Para entender os conceitos astronômicos básicos como pertinente para uma compreensão da astrologia védica, é importante compreender certos fatos sobre a Terra, os movimentos da Terra e o movimento aparente dos planetas ao redor da Terra. A explicação de algumas definições também está em ordem. Terra como esfera. A Terra é esférica, ela gira de oeste para leste em torno do seu eixo. O eixo da Terra é uma linha imaginária que, passando pelo seu centro, conecta seus dois polos, o Polo Norte e o Polo Sul. Outra linha imaginária que atravessa a maior circunferência da Terra, equidistante de seus polos e correndo em uma direção leste-oeste, é chamada de Equador. O Equador é considerado o grau zero de latitude. Paralelas desenhadas para o Equador norte ou ao sul indicam as latitudes norte ou sul, de 0 grau no Equador para 90 graus em qualquer polo. As linhas imaginárias também podem ser desenhadas na superfície da Terra, conectando o Polo Norte ao Polo Sul, abrangendo a circunferência da Terra. Estes correspondem aos 360 graus de longitude. Eles também são conhecidos como meridianos terrestres. Os antigos astrólogos védicos consideravam o meridiano terrestre passando por Ujjain como a longitude de grau zero. Atualmente, o meridiano passa por Greenwich, na Inglaterra, e é considerado como correspondente a 0 grau de longitude. As longitudes são marcadas de 0 grau para 180 graus leste ou oeste, dependendo se um lugar cai para o leste ou ao oeste de Greenwich. A latitude e a longitude de um lugar são coordenadas que ajudam para localizar o lugar com precisão na superfície da Terra. Os 360 graus de longitude terrestre representam o período de 24 horas. Uma hora corresponde assim a 15 graus e 1 grau de longitude terrestre representa 4 minutos de tempo. O Equador divide a Terra em hemisfério do norte e do sul. As latitudes e as longitudes ajudam a localizar um lugar na superfície da Terra. Setas mostram a direção de rotação da Terra de oeste para leste. O grande e os pequenos círculos. Um grande círculo é qualquer círculo cujo plano passa pelo centro de uma esfera. O Equador é um grande círculo na Terra, equidistante dos polos norte e sul. Qualquer círculo cujo plano não passa pelo centro de uma esfera é chamado de círculo pequeno. Como o Equador corresponde à latitude de 0 grau, todos os paralelos eles são círculos pequenos, que representam as latitudes norte ou sul. Simples assim. Extensões imaginárias no espaço. O espaço ao redor da Terra se estende até uma extensão infinita. Para nós, a extensão do espaço até o zodíaco é de primordial importância. Esfera celestial é uma projeção imaginária da Terra em todas as direções até o infinito. Uma extensão do plano do Equador terrestre em um espaço é chamado de Equador celestial. Qualquer círculo excelente que se junte aos polos celestiais norte e sul é chamado de meridiano. O meridiano de um lugar corresponde à longitude terrestre. O meridiano passando por Greenwich corresponde a 0 grau de longitude e é denominado como principal meridiano ou o meridiano padrão. A distância angular entre o meridiano principal e o meridiano de um lugar determinado, ou seja, ângulo subentendido pelo meridiano principal e o meridiano de um lugar dado no centro da Terra, é chamado de longitude de um lugar. O Sol cruza o meridiano de um lugar no meio do dia. A interseção da eclíptica, ou seja, o Sol caminha aparente em torno da Terra com o meridiano de um lugar é denominado como o meio-dia, que em outras palavras corresponde à cúspide da 10ª casa de um horóscopo. O meridiano de um lugar assim passa pela Terra através do Polo Norte, meio-dia, 10ª casa ou zenite, nadir do sul do Polo, 4ª casa, e de volta ao Polo Norte. Declinação e ascensão direta.
Assim como as paralelas, latitudes e meridianos de longitude ajudam a localizar um lugar na superfície da Terra, esfera terrentrial, assim como as suas extensões na forma de paralelos de declinação e meridianos de ascensão direta ajudam a localizar os corpos celestes na esfera celestial. A declinação de um planeta é o ângulo subentendido por ele e o equador celestial na Terra. A declinação de um planeta assim corresponde exatamente à latitude terrestre. Um planeta na latitude terrestre, dito que o equador possui declinação de 0 grau, a seção direta de um planeta é o ângulo de distância, medidas para o leste ao longo do equador celestial, do equinócio vernal até o ponto em que a perpendicular desenhada através do referido planeta cai no equador celestial. Simples assim. A ascensão direta de um planeta é o ângulo de distância, medida para o leste ao longo do equador celestial, do equinócio vernal até o ponto em que uma perpendicular desenhada através do referido planeta cai no equador central. Equador e eclíptica, formação das estações. A Terra gira em seu próprio eixo em 24 horas. Junto com essa rotação, ela também gira em torno do Sol em um ano, que são 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Esse é o período de tempo chamado de um ano tropical. O caminho da Terra em torno do Sol aparece para nós na Terra como o caminho do Sol ao redor da Terra e é chamado de eclíptica. O equador corre em torno do meio da Terra em uma direção leste-oeste e divide a Terra em hemisfério norte e um hemisfério sul. A eclíptica, ou o caminho do Sol na aparente direção leste-oeste, não está ao longo do equador, mas é colocada oblicamente. Metade do caminho do Sol, portanto, é para o norte do equador e a metade do mesmo ao sul do equador. Nela podemos traçar linhas, polos, círculos, para ajudar a entender os movimentos do céu. Aqui está a linha do equador celeste, e esta é a linha do movimento anual aparente do Sol, a eclíptica. O Sol se move lentamente nessa linha, de modo a completar em um ano o seu movimento. Há 4 pontos notáveis em sua trajetória: os pontos equinociais e os pontos solsticiais. Pontos equinociais chamam-se assim porque ficam sobre a linha equinocial, o antigo nome do equador celeste. Quando o Sol passa por esses pontos, os dias têm praticamente as mesmas durações das noites. Ao passar pelo ponto equinocial, o Sol abandona um dos hemisférios celestes, norte ou sul, para entrar em outro. Os pontos solsticiais marcam os solstícios, que anunciam os dias mais longos e noites mais curtas, ou vice-versa. Nos pontos solsticiais, o Sol fica mais afastado possível em relação ao equador celeste, para cada um dos hemisférios. A faixa do zodíaco se estende aproximadamente 8 graus ao norte e ao sul da eclíptica. A partir de um dos pontos de intersecção das linhas, vemos normalmente a representação da constelação de Áries, seguida do Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e, encerrando a sequência, a constelação de Peixes. Mas essa referência e sequência não são assim dos tempos atuais. Vamos ver isso. O equador tem um eixo que se chama o eixo do mundo, e a eclíptica também tem um eixo chamado eixo da eclíptica. A analogia aqui é com um peão que bamboleia, perdendo energia. Esse movimento chama-se precessão dos equinócios. Neles, os pontos equinociais vão mudando de posição e assim as referências se alteram. O movimento de pressão completo dura aproximadamente 25.800 anos. E qual é a importância desse movimento? Enorme. O calendário, as estações do ano e a vida dos povos antigos, todos tinham ligações com esses instrumentos.
há mais de 2.000 anos, a constelação que servia de fundo para a interseção que marcava o início da primavera no hemisfério norte era a constelação de Áries. Hoje, a constelação que faz o mesmo papel é Peixes. Então, a sequência que vimos, na verdade, começa em Peixes. O Sol, que há 2.000 anos ficava em Áries, em 20 de março a 19 de abril, nos tempos atuais fica entre 18 de abril e 14 de maio. A data de entrada e permanência do Sol se alterou significativamente para todos. O sábio Aryabhata escreveu há mais de 15 séculos. Uma metade da eclíptica correndo do início do sinal de Áries até o final do sinal de Virgem obliquamente, inclinada para o Equador, para o norte. A metade restante, a eclíptica, correndo para o início do signo de Libra até o final do signo de Peixes, igualmente inclinada para o Equador, para o sul. O Sol, portanto, atravessa o Equador 2 vezes por ano, dando origem que são chamadas de 2 equinócios. O equinócio vernal acontece em torno de 21 de março, quando o Sol está no norte do curso. O equinócio outonal ocorre em torno de 23 de setembro, quando o Sol está em seu sul do curso. A eclíptica, a inclinação para o Equador, em um ângulo de 23,28 graus. Ele cruza o Equador em 2 pontos, o equinócio vernal e o equinócio outonal. O norte da Terra corresponde ao norte celestial, polo sul celestiais. Nessas 2 ocasiões, o dia e a noite em todo o mundo são de igual duração. O Sol está verticalmente acima do Equador neste momento. A declinação do Sol nessas ocasiões é 0, conforme corresponde para o Equador terrestre, que representa 0 grau de latitude. Após o equinócio vernal, o Sol atinge progressivamente a unidade de declinação norte. Atinge o máximo de 23,28 graus. Isso ocorre em torno de 21 de junho e é conhecido como solstício de verão. O Sol está verticalmente acima do Trópico de Câncer no momento. O hemisfério norte experimenta o dia mais longo e a noite mais curta nessa ocasião. O inverno é válido para o hemisfério sul. Após o equinócio outonal, o Sol percorre um curso para o sul e atinge o máximo no sul. Declinação de 23,28 graus no momento do solstício de inverno. Isso ocorre em 22 de dezembro. O Sol está verticalmente acima do Trópico de Capricórnio neste momento. O hemisfério norte experimenta o menor dia e a maior noite nessa ocasião. E o inverso é o válido para o hemisfério sul. A obliquidade da eclíptica ao Equador resulta assim na formação das estações. Quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. Simples assim. Quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul e pronto. O horizonte é o grande círculo, que representa a linha de reunião da Terra e do céu. Varia de acordo com a posição do observador na superfície da Terra. Por exemplo, para um observador no polo norte da Terra, o horizonte corresponde ao Equador, enquanto o hemisfério sul permanece fora de vista. Para um observador no Equador, o grande círculo que passa pelos polos representa o horizonte. Os 2 pontos encontram-se no horizonte neste caso. Para qualquer posição intermediária, o horizonte também varia de acordo. Quanto mais do hemisfério sul sai do horizonte, como observador se move para o norte, e cada vez mais o hemisfério norte sai do horizonte, como observador se move para o sul. O ponto da esfera celestial, que é diretamente indireta para o observador, é chamado de zenite. Isso está ao ângulo reto para o horizonte do observador. Seu ponto oposto é conhecido como nadir. O grande círculo que passa de uma direção norte-sul através do zenite e do nadir através do norte celestial e dos polos sul, ou seja, polo norte e polo sul do Equador. E através dos pontos norte e sul do horizonte é chamado de meridiano, que já foi referido. O aumento e a colocação de sinais. Como mencionado, a eclíptica passa pelo centro do cinto zodiacal, que se estende por cerca de 8 graus para 9 graus em seu lado norte e ao sul. Os planetas permanecem dentro dos limites do zodíaco. A Terra gira em torno do seu eixo,
uma vez em 24 horas de oeste para leste. Como consequência, todos os corpos celestes parecem girar em torno da Terra de leste a oeste uma vez em 24 horas. O zodíaco, com as nakshatras e os rashis fixados sobre ele, também parecem girar em torno da Terra uma vez em 24 horas. Assim, todos os sinais e nakshatras do zodíaco aparecem sucessivamente no horizonte oriental e colocados no horizonte ocidental uma vez em 24 horas. 6 dos 12 sinais aparecem no horizonte oriental durante o dia e 6 restantes durante a noite. Simples assim. Os seguintes pontos são importantes. O sinal que sobe no horizonte oriental em um determinado momento é de primordial importância e chamado ascendente ou lagna. É o sinal onde a eclíptica corta o horizonte oriental. Em horóscopo, isso representa a primeira casa. O sinal sétimo do ascendente é o descendente ou sinal de configuração, ou seja, quando um particular sinal está aumentado no horizonte oriental, seu signo oposto está se estabelecendo no horizonte ocidental. E é o sinal onde a eclíptica corta o horizonte ocidental em horóscopo. Isso representa a sétima casa. Os pontos onde o meridiano corta a eclíptica são o zenite, acima da Terra, e o nadir, abaixo da Terra, exatamente oposto ao zenite. O zenite, meio do céu, representa a 10ª casa de um horóscopo, enquanto o nadir representa a 4ª casa. Cada signo leva um tempo para subir no horizonte de 0 graus para 30. Todos os sinais não são de igual duração. Para alguns sinais, decorre mais para subir completamente do horizonte em comparação a outros. Os sinais podem ser divididos em 3 grupos, dependendo do aumento do período Rashmanas. Grupo A: Áries, Virgem, Libra, Peixe. Grupo B: Touro, Leão, Escorpião, Aquário. Grupo C: Gêmeos, Câncer, Sagitário e Capricórnio. Ok? Um sinal que pertence a um grupo leva ao mesmo tempo a subir como o outro permanece ao mesmo tempo grupo no Equador. Os 6 sinais de Câncer, Sagitário, alongam-se e os seus restantes diminuem à medida que se avança do Equador ao Polo Norte. Por outro lado, os sinais de Capricórnio, Gêmeos, se prolongam enquanto os restantes diminuem à medida de um passo do Equador para o Polo Sul. Para qualquer latitude dada, o período crescente para diferentes sinais é corrigido. À medida que se afasta do Equador, alguns sinais prolongam-se enquanto outros encurtam-se até seu período crescente. Ou seja, certos sinais permanecem mais longos do que outros. 6 sinais se passam entre nascer e o pôr do sol, enquanto os outros sinais restantes o fazem entre o pôr do sol e o nascer do sol. Isso significa que no inverno, quando os dias são mais curtos, os 6 sinais que se levantam sucessivamente durante o dia, há uma duração menor de tempo, enquanto o restante tem mais duração do que o outro. Isso é mais longa, né? Estes dão origem a sinais de baixa ascensão e de ascensão longa. Sinais de longa ascensão no hemisfério norte são Câncer, Leão, Virgem, Libra, Touro e Sagitário. Sinais de curta ascensão no hemisfério norte são Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touros e Gêmeos. Estes são os sinais de uma longa ascensão para as latitudes do sul. À medida que alguém se aproxima dos polos, certos sinais zodiacais não conseguem subir.